Bom, nessa terça-feira, dia 9 de abril, o governo lançou o programa União com os Municípios através do Ministério do Meio Ambiente. Um programa que vai ser conduzido de forma integrada entre o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente e os municípios. Por si só, já é uma notícia alvissareira importante pelo fato de termos, finalmente, um processo de atuação não centralizado em Brasília somente, através do Ministério e das suas secretarias, mas a participação de quem de fato está lá na ponta acompanhando, né, as questões relacionadas ao ordenamento territorial e ambiental e aos problemas, né, e as anomalias que ocorrem do ponto de vista ambiental nesses municípios, que são as autoridades locais lá, né, naquele território, que estão acompanhando e minimamente sabendo quais são as razões, né, e os problemas que levam, né, esse processo de avanço do desmatamento e às vezes também os incêndios, não é? E com capacidade de observar também, né, de forma mais ágil, a raiz desse problema, se esses desmatamentos, né, e os próprios incêndios são desmatamentos legais ou ilegais, né, e também se os incêndios ali são incêndios criminosos ou não. Fato é que tem um volume razoável de recursos, né, para apoio a esse programa de união com os municípios, são 730 milhões de reais para apoiar os 70 municípios que concentraram aí 78% do desmatamento no ano de 2022. A relevância desse programa, ela está primeiro, né, por essa integração entre o governo federal e os municípios, segundo, por atuar não só em ações mitigatórias, mas também, né, no apoio à regularização fundiária em terras públicas federais, não é? E apoiar também a assistência técnica, né, voltada para uma produção mais sustentável da agricultura familiar, principalmente nesses municípios, apoiar brigadas de incêndio nos municípios, né, para que tenha uma agilidade maior, né, uma atuação mais célere no caso de identificação de incêndios, e com apoio aí, né, e monitoramento do INPE, apoiando esses municípios, né, junto com tecnologias e apoio do Ministério aí também com recursos e equipamentos que sejam capazes aí de estruturar nesses municípios, né, escritórios de governança. Então é um fator relevante, mas, né, nós temos que enfrentar um outro problema, que é o que fazer com os bolsões ainda de terras públicas e terras devolutas estaduais nesses municípios. Se o governo federal está aportando volume grande de recursos para atuar em glebas públicas federais, por exemplo, o que nós vamos fazer, como é que os municípios, vão atuar aí para enfrentar as terras públicas estaduais, até mesmo às vezes, áreas destinadas aos municípios, como é que melhora essa gestão, essa governança nesses municípios em áreas que não são de jurisdição, de responsabilidade do governo federal, né? E como enfrentar também nos municípios em que não concentram o desmatamento ou que não estão com avanço tão grande de desmatamento, né? Quais são as medidas efetivas para que esses municípios não embarquem, né, nessa rota, né, de aumento do desmatamento, né, e ampliação do número de municípios que já foram detectados, aí, ou seja, sair de 70 para 75, 80 municípios. Então, é um programa relevante, importante pela sua integração institucional, pela participação direta de um dos atores mais importantes, que são os municípios. É um valor de recurso relevante para esse enfrentamento, mas nós temos que tratar também das áreas que não estão na jurisdição do governo federal. Os estados precisam se mobilizar. É uma oportunidade para que os estados também, se articulem junto aos municípios, junto com o governo federal, para buscar alternativa para enfrentamento desses problemas, que não é um problema local só do município, é um problema do estado, é um problema do governo federal. Então, a possibilidade de ter um ambiente de governança nesses municípios é algo muito relevante, né, por nós termos aí um apoio com recursos, né, e destinação de estrutura, equipamentos, né, apoio à regularização fundiária e ambiental, apoio à assistência técnica local, diretamente aos municípios.